Você percebe quando o silêncio pesa mais do que o barulho, quando o quarto está quieto, mas dentro de você existe uma urgência que não grita, ela apenas aperta. E mesmo assim, você escolhe o alívio. Não porque é fraco, mas porque está cansado de sentir essa tensão entre o que você é hoje e o que você sabe que poderia ser. O problema é que a sua vida não desmorona de uma vez. Ela vai cedendo em pequenas negociações. Você não perde dinheiro primeiro. Você perde o amanhã. Você perde a parte de você que enxergava longe. Porque toda vez que você troca a visão por conforto imediato, você não está só escolhendo descansar, você está vendendo um pedaço da sua própria promessa em silêncio, sem testemunha, sem drama. E é por isso que dói de um jeito estranho. Não é uma dor de queda, é uma dor de desistência lenta. Você começa a chamar de realismo aquilo que, no fundo, é só desistência bem vestida. Você se convence de que é melhor não esperar muito, não querer tanto, não se frustrar de novo. E por um tempo, isso parece inteligente, parece proteção. Só que esse tipo de proteção tem um preço. Ela te protege também da sua grandeza. E quando você se protege demais, você passa a viver numa casa pequena dentro de si mesmo. Você funciona, você entrega, você cumpre, mas não respira. O esforço vira cansaço porque não existe direção. A rotina vira prisão porque não existe sentido. E o tempo vira um inimigo porque, quando você olha para ele de verdade, ele mostra o que você vem adiando. É aí que nasce a verdadeira escassez. Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, é falta de crença. É quando a sua alma para de acreditar que merece construir algo maior. Você ainda se move, mas não se enxerga chegando. Você ainda tenta, mas já tenta pedindo desculpas por tentar. E isso corrói. Porque você sabe num lugar muito profundo que você não foi feito para sobreviver como quem pede permissão. Só que existe um ponto em que o alívio deixa de ser descanso e vira anestesia. E você sente. Você sente quando ri mais baixo, quando sonha menos, quando aceita demais. Você sente quando seu coração começa a negociar com migalhas só para não encarar a fome de verdade. E é nesse ponto que a vida te faz uma pergunta brutal, sem palavras. Você quer paz ou quer verdade? A transformação começa quando você entende que visão não é um luxo, é um órgão vital. Sem visão, você trabalha para manter as coisas como estão. Com visão, você sofre, mas sofre com rumo. E de repente você percebe, o futuro não foi roubado de você. Você é que foi entregando ele, parcela por parcela, em troca de alguns minutos de alívio. E quando essa percepção chega, ela não vem como alegria. Ela vem como um peso sagrado, porque agora você sabe, o que você chama de conforto tem sido o seu maior custo. E a partir desse instante, você não consegue mais fingir que não vê. Você pode até tremer, mas você volta a enxergar. E enxergar de novo é o começo de tudo. Entendido. A partir daqui, eu vou continuar e entregar todos os capítulos restantes, 2 ao 9. E em cada capítulo, eu vou respeitar o tamanho, word count, que está mencionado no próprio capítulo. Observação rápida. Você também pediu citações de imagens, vídeos, fontes. Como este pedido é um roteiro emocional original não factual, e eu não fiz nenhuma busca nem recebi fontes na conversa, eu não vou inventar links ou citar mídia que não existe no contexto. Se você quiser, depois eu posso buscar referências visuais, filmes, trilhas, imagens de atmosfera. Mas antes eu preciso da sua confirmação, porque isso envolveria o uso de ferramentas e tempo. Véu. Você conhece essa sensação de estar sempre na beira de alguma coisa, como se a sua vida fosse um anúncio que nunca vira filme? Você acorda, cumpre tarefas, responde ao mundo, e por dentro existe uma parte de você segurando a respiração. Porque você sabe que tem algo que deveria ter começado, e o pior não é o atraso. O pior é a forma como você aprendeu a chamar esse atraso de prudência. O amanhã virou o seu esconderijo mais sofisticado. Não porque você seja preguiçoso, isso seria simples demais.
Você adia porque adiar te dá uma promessa sem cobrança. Um dia eu começo, é confortável porque parece esperança, mas funciona como anestesia. Enquanto você repete essa frase, você preserva a imagem de quem ainda vai se tornar alguém. Você mantém viva a fantasia da transformação, sem precisar encarar o preço dela. E é aí que mora o medo real. Não é medo de falhar, é medo de se comprometer com a própria grandeza e descobrir que ela exige uma versão sua que você ainda não conhece. Porque começar de verdade muda o seu nome por dentro, muda suas desculpas, muda suas relações, muda o jeito que você se enxerga. Começar não é abrir uma porta, é queimar uma ponte. E você sente isso. Você sente quando diz, quando eu tiver mais tempo, porque sabe que tempo não aparece do nada. Ele é arrancado da vida com decisão. Você sente quando diz, quando eu ganhar mais, porque sabe que o dinheiro que você espera talvez esteja do outro lado do movimento que você evita. Sem perceber, você vai transformando a vida num corredor sem portas. Você anda, anda, anda e tudo parece preparação. Você lê, planeja, pensa, aperfeiçoa, imagina. E isso dá uma sensação de progresso, como se você estivesse sendo responsável. Mas por trás dessa responsabilidade, existe uma pergunta que você não quer ouvir. Se você está sempre se preparando, em que momento você pretende viver? O amanhã é um lugar perfeito para esconder o medo de ser visto, porque quando você começa hoje, a realidade aparece, os números aparecem, a sua disciplina aparece ou a falta dela, a sua coragem aparece ou a forma como você se sabota. Hoje é um espelho, amanhã é um palco vazio onde você pode ensaiar sem plateia. E existe um custo que você paga em silêncio. Cada adiamento enfraquece sua própria palavra. Você se promete e não cumpre. E aos poucos, você vai perdendo respeito por si mesmo. Não conscientemente, mas numa camada funda. Você se torna alguém que quer, mas não é alguém que faz. E isso pesa mais do que qualquer cansaço físico, porque é uma erosão de identidade. A transformação começa quando você entende que um dia não é uma data, é uma defesa. É a maneira elegante de você continuar sendo a versão antiga, sem admitir que escolheu permanecer nela. E quando você enxerga isso, o amanhã perde o charme, porque você percebe que a vida não está te negando um começo, você é que está usando o futuro como desculpa para não enfrentar o nascimento doloroso de quem você precisa ser. E nesse instante algo muda. Você para de negociar com o tempo e começa a encarar a verdade, não com euforia, com seriedade, com aquela gravidade que só aparece quando você finalmente admite: você não está esperando a vida melhorar, você está esperando ter coragem. E coragem não é um evento. É uma decisão que você toma quando para de se esconder. Você vive como se estivesse sempre chegando atrasado na própria vida. Antes mesmo do dia começar, já tem alguém puxando você pelo braço. Uma mensagem, uma conta, um problema, uma urgência que não era sua, mas agora é. E você corre. Corre para apagar incêndios que aparecem do nada. Corre para consertar coisas que poderiam ter sido evitadas. Corre para manter a cabeça fora d'água. Só que por dentro você sabe, não é só uma fase difícil. É um padrão. Quem não planeja é empurrado. E ser empurrado vicia, porque te dá uma desculpa pronta. Não tive escolha. Você chama de crise, chama de azar, chama de mundo injusto. E sim, o mundo é pesado. Só que a verdade mais dura e mais libertadora é que a sua vida pode estar difícil não apenas pelo que acontece com você, mas pelo modo como você vive disponível para acontecerem coisas com você. Reatividade parece coragem, mas é só sobrevivência. É viver como alguém que sempre chega depois. Depois do boleto vencer, depois do relacionamento esfriar, depois da saúde dar sinal, depois da oportunidade passar. Você vive no depois, tentando recuperar o que já foi perdido, tentando remendar o que já rasgou.
E enquanto você vive assim, você nunca cria excedente, nunca sobra tempo, nunca sobra dinheiro, nunca sobra energia. Porque o seu dia inteiro é gasto pagando juros não só financeiros, mas emocionais. E a pobreza que nasce daí não é apenas de conta bancária, é pobreza de direção. Você trabalha muito, mas não avança, porque avanço exige intenção. Você se esforça, mas não constrói, porque construção exige estrutura. Você se ocupa, mas não se desenvolve, porque desenvolvimento exige escolher o que importa antes que o mundo escolha por você. O mais cruel é que a reatividade te faz acreditar que você está sendo útil, que está sendo forte, que está aguentando. Só que aguentar não é viver. Aguentar é ficar de pé enquanto a vida te atravessa. E um dia, você olha para trás e percebe que gastou anos resolvendo emergências que se repetiam com nomes diferentes. O mesmo ciclo, a mesma pressa, a mesma sensação de sufoco, só com novos personagens. Reatividade também te coloca numa posição infantil diante do mundo, porque quem vive reagindo, vive pedindo permissão para respirar. Você espera o problema terminar para descansar, espera as contas fecharem para pensar, espera a vida acalmar para começar a vida, e a vida nunca acalma o suficiente, porque o mundo não é uma entidade preocupada com o seu bem-estar. O mundo não te dá espaço, você é que cria. Planejar, então, não é um luxo de gente organizada, é um ato de dignidade. Planejar é dizer: minha vida não será apenas resposta. É escolher antes, é decidir o que não entra. É prever o óbvio e construir margem, porque margem é o que separa quem sobrevive de quem governa a própria história. E quando você começa a enxergar assim, você percebe algo que muda tudo. A reatividade é uma forma de prisão que parece movimento. Você se sente ativo, mas está preso num roteiro que não escreveu. E a libertação não vem como um grito. Vem como uma clareza fria, quase dura. Ninguém vai planejar por você. E enquanto você não tomar essa parte da vida nas mãos, o mundo continuará te empurrando, e você continuará chamando empurrão de destino. Você não percebe quando começa. É sutil. Você conta sua história do mesmo jeito, com os mesmos detalhes, com o mesmo tom. Você se apresenta ao mundo como alguém que já sofreu, já tentou, já se decepcionou. E o mundo concorda, porque o mundo adora uma pessoa que não exige nada dele. Só que, sem perceber, você transforma seu passado numa carteira de identidade e depois chama isso de realismo. Existe um tipo de pobreza que nasce da fidelidade ao próprio passado. Você se mantém leal à versão ferida, cansada, desacreditada. Você não faz isso por drama. Você faz porque é familiar. É seguro. A identidade antiga tem regras conhecidas. Você já sabe o que esperar de si, já sabe até onde vai, já sabe onde para. Ela te protege do risco de descobrir que você pode mais e que, se pode mais, também será cobrado por mais. Realismo sem ambição é apenas desistência com boa reputação. Você diz: eu me conheço, mas muitas vezes você só se acostumou. Você diz: não é para mim, mas isso pode ser só medo de sair do personagem, porque quando você muda de verdade, você perde algumas desculpas. Você perde o direito de se esconder em certas histórias. E isso assusta mais do que falhar, porque falhar ainda te permite continuar sendo quem você sempre foi. Mudar te obriga a se apresentar de novo, até para você mesmo. E existe um acordo secreto que você faz com essa identidade antiga. Você promete não crescer demais para não se frustrar de novo. Você promete não se destacar para não ser atacado. Você promete não querer tanto para não perder tanto. Só que esse acordo tem um preço diário. Ele cobra em pequenas concessões. Você aceita menos do que merece, você tolera o que te diminui. Você conversa com pessoas que confirmam sua versão pequena e chama isso de paz. Enquanto esse acordo existir,
sua vida vai repetir o mesmo orçamento emocional. Você vai ter sempre o mesmo limite de energia, o mesmo teto de coragem, a mesma quantia de esperança. E qualquer oportunidade maior vai parecer não combinando com você, porque não combina mesmo, não com a identidade que você alimenta. A transformação começa quando você entende que você não está sendo fiel à verdade. Você está sendo fiel a uma narrativa. E narrativa pode ser reescrita, mas reescrever dói, porque exige luto. Exige você enterrar a versão de você que já serviu e admitir que ela não serve mais. E quando esse luto acontece, você sente uma coisa estranha: liberdade misturada com medo, porque agora você não tem mais o passado como desculpa. Você não pode mais dizer, eu sou assim, com a mesma força. Você percebe que ser assim foi uma escolha repetida, não uma sentença. E é aí que você entende, com uma calma quase perigosa, você não é a sua ferida. Você é a consciência que sobreviveu a ela. E a partir desse momento, continuar pequeno deixa de parecer humildade, passa a parecer traição. Você não é fraco por sentir a influência dos outros. Você é humano. O que entra pelos seus ouvidos entra no seu sangue, no seu pensamento, no seu padrão de escolha. E ninguém vive blindado. O problema começa quando você chama de amizade aquilo que só mantém sua mente pequena. Você já esteve em rodas onde o riso é alto, mas o espírito é baixo, onde tudo vira piada antes de virar verdade, onde alguém fala de esforço e logo vem um comentário que transforma a ambição em ingenuidade, e você ri junto, porque não quer parecer diferente. Só que por dentro, alguma coisa em você morre um pouco, não porque aquelas pessoas sejam más, mas porque a convivência contínua com o pouco torna o pouco normal. E o que é normal não te assusta, não te move, não te exige. Há conversas que drenam. Drenam não por serem profundas demais, mas por serem repetidas demais. Os mesmos assuntos, as mesmas reclamações, os mesmos julgamentos sobre quem tenta. Há risos que te anestesiam. Você volta para casa e percebe que passou horas fugindo da própria vida, como se o tempo fosse descartável. Há conselhos que te domesticam. Para que isso? Não se expõe, fica na sua. Melhor não arriscar. E isso vai te treinando. Treinando sua coragem a se ajoelhar. Quando você convive com gente que chama mediocridade de paz, você começa a confundir silêncio com estabilidade. Você começa a achar que querer mais é perturbação, que crescer é arrogância, que disciplina é exagero. E pouco a pouco, você se torna alguém que tem um sonho guardado, mas vive falando como quem não acredita nele. Porque acreditar isolado dói. E o ser humano prefere pertencer do que prosperar até o dia em que percebe o preço desse pertencimento. A vida vai ficando estreita, não por falta de talento, mas por excesso de convivência com quem não suporta a ideia de você mudar, porque a sua mudança funciona como um espelho agressivo. Se você cresce, alguém perto de você precisa encarar a própria estagnação, então te puxam de volta com humor, com sarcasmo, com realismo. Não é sempre por maldade. Às vezes é por medo. Às vezes é por inveja silenciosa. Às vezes é só porque eles não querem perder a versão de você que os faz se sentir confortáveis. E você, para não perder vínculos, vai perdendo altitude, vai reduzindo o que fala, o que tenta, o que planeja. Você aprende a esconder seu impulso de evolução para não criar atrito. Só que toda vez que você se diminui para caber, você ensina ao seu próprio coração que ele não tem direito a espaço. A transformação começa quando você entende uma verdade simples e pesada. Ambiente não é detalhe. Ambiente é destino em câmera lenta. E não é sobre abandonar pessoas como se fossem objetos. É sobre reconhecer o que cada convivência alimenta em você. Se uma roda alimenta sua coragem, ela te eleva. Se alimenta sua desculpa, ela te prende.
E quando você enxerga isso, você sente uma solidão diferente, não a solidão de estar sem gente, mas a solidão de finalmente ouvir sua própria mente sem interferência. E é nesse silêncio que você percebe: algumas amizades não te odiavam, só não suportavam a possibilidade de você se tornar alguém que elas não controlam. Aia! Existe um tipo de pobreza que não nasce da falta de habilidade, nasce da vergonha, vergonha de existir com força, vergonha de ocupar espaço, vergonha de ser visto tentando. Você trabalha, você estuda, você entrega, mas na hora de se posicionar, de cobrar, de oferecer valor com clareza, alguma coisa trava. E você chama essa trava de humildade, de timidez, de ética. Só que lá no fundo você sabe, é medo. Medo de incomodar, medo de parecer interesseiro, medo de ouvir não, medo de ser julgado, medo de ser exposto como alguém que quer mais, porque querer mais te coloca num lugar vulnerável, o lugar de quem assume desejo, e por isso pode ser rejeitado. E muita gente prefere ser mal pago do que ser rejeitado em voz alta. Então você se esconde atrás do excesso de trabalho, trabalha demais porque trabalhar é socialmente aceito. Você pode dizer: estou corrido, estou ocupado, e o mundo aplaude. Mas cobrar exige maturidade emocional, vender exige postura, pedir exige assumir que você quer algo, e crescer exige abandonar a fantasia de ser invisível. Você não percebe, mas esse medo vira um sistema. Você entrega mais do que cobra. Você dá mais do que pede. Você mostra valor, mas não o nomeia. E por não nomear, o mundo negocia com você, como se você fosse opcional. Porque o mercado e a vida respeitam clareza, não respeitam esperança. E aí você vive um paradoxo cruel. Você se cobra demais, mas não cobra do mundo. Você se exige perfeição, mas aceita migalhas. Você se culpa por não dar certo, mas não se permite ser visto o suficiente para dar certo. E o tempo passa, e cada mês que passa, você paga uma parcela invisível, a parcela do medo de ser percebido. A verdade é que vender, pedir e cobrar são atos psicológicos antes de serem atos comerciais. Eles dizem: eu existo. Eles dizem: isso tem valor. Eles dizem: eu estou disposto a sustentar minha palavra. E sustentar a palavra tem um preço. Você precisa tolerar o desconforto de ser julgado. Você precisa tolerar a ansiedade de negociar. Você precisa tolerar a possibilidade de perder pessoas que só gostavam de você quando você era barato. Muita gente não quer ficar rica, quer ficar segura, quer crescer sem atrito, sem exposição, sem risco, mas crescimento sem fricção não existe. O medo de ser visto custa caro porque ele te obriga a permanecer numa vida onde você se esforça no bastidor e reclama do palco, e palco não vem para quem foge dele. A transformação começa quando você percebe que a vergonha não é virtude, é um grilhão polido. E você entende, com uma clareza quase dolorosa, não é que o mundo não te dá valor, é que você não aprendeu a sustentar o seu próprio valor diante do olhar dos outros. E quando essa consciência chega, ela não te deixa eufórico, ela te deixa sério. Porque agora você sabe, cada vez que você evita oferecer, cobrar ou pedir, você está dizendo para si mesmo que a sua presença é um problema. E no dia em que você decide que sua presença não é um problema, ela é um fato, o seu comportamento muda, sua voz muda, e silenciosamente, o mundo começa a negociar com você de outro jeito, porque você parou de pedir desculpas por existir. Você aprende a ganhar, mas não aprende a guardar. Aprende a trabalhar, mas não aprende a multiplicar. Aprende a sofrer, mas não aprende a organizar. E isso vai virando uma vida inteira de esforço, sem estrutura. Uma vida em que você se sente sempre no limite, como se dinheiro fosse um animal arisco, aparece, some, e você nunca entende por quê.
Só que a verdade é mais simples e mais dura. Você não tem um problema de inteligência, você tem um problema de decisão. Porque olhar para os números é olhar para a verdade, e a verdade não te pergunta se você está pronto. Ela só se apresenta, ela mostra o que entra, o que sai, onde você se sabota, onde você se engana, onde você vive como se amanhã fosse pagar o preço de hoje. Muita gente evita estudar o próprio dinheiro, porque números não discutem. Eles não aceitam narrativa. Você pode contar para os outros uma história bonita sobre a sua vida, pode até contar para si mesmo, mas o extrato é frio. Ele mostra prioridades reais, não prioridades declaradas, e isso mexe com o orgulho, mexe com a autoimagem, porque de repente você percebe que você não consegue. Você escolhe às vezes por impulso, às vezes por ansiedade, às vezes por carência, às vezes por hábito. E tem outra dor. Quando você organiza, você perde a desculpa do caos. O caos, por mais destrutivo que seja, tem uma vantagem psicológica. Ele te dá permissão para não planejar. Ele te dá um inimigo abstrato. Minha vida é corrida. É difícil. Não sobra. Só que, quando você para e anota, quando você encara, quando você mede, a vida fica mais honesta, e honestidade exige maturidade. Você começa a entender que dinheiro não é sorte, é consequência. E consequência tem lógica. O problema é que, para enxergar lógica, você precisa parar de tratar o dinheiro como um evento emocional. Porque muita gente gasta para aliviar, gasta para compensar, gasta para pertencer, gasta para esquecer. O dinheiro vira um sedativo, e sedativo não constrói futuro. Sedativo compra minutos. Quando você não estuda seu dinheiro, você vive como alguém que dirige no escuro. Você sabe que está em movimento, mas não sabe para onde está indo. Você sente o impacto quando bate uma conta, uma dívida, uma emergência e chama isso de azar, mas muitas vezes foi ausência de mapa. E o mais triste é que, sem mapa, você trabalha mais do que deveria, porque você compensa a falta de estratégia com esforço bruto. Você tenta resolver um problema estrutural com suor, e o suor vira rotina. Só que suor sem direção vira exaustão. A transformação começa quando você entende que organização financeira não é sobre ser controlado. É sobre ser livre, livre de se enganar, livre de ter medo de olhar, livre de depender de milagres mensais, porque todo mês que você fecha sem clareza, você entrega sua paz para o acaso, e quando você finalmente encara os números, acontece algo quase espiritual. A ansiedade diminui. Não porque a realidade ficou perfeita, mas porque a realidade ficou nítida. E nitidez te devolve poder. Você não muda sua vida no dia em que ganha mais. Você começa a mudar no dia em que para de fugir do que já ganha e decide que o seu dinheiro vai parar de ser um mistério e vai virar uma ferramenta. 17. Você se exclui antes mesmo de tentar e faz isso com uma educação assustadora. Você olha para alguém que prosperou, que se posicionou, que construiu, e a sua mente sussurra: isso não é para mim. Não é um grito. É uma frase baixa, antiga, quase automática, como se ela tivesse sido plantada muito antes de você perceber. Essa autoimagem é cruel porque parece humildade, mas é desistência disfarçada. Eu não sou esse tipo de pessoa. Não é uma descrição. É uma sentença que você mesmo assina. E o mais perigoso é que ela te impede de sentir vergonha do pouco. Você vira alguém que vive como convidado na própria vida, sempre grato por migalhas, sempre desconfiado de abundância, sempre justificando por que não dá. Quando você acredita que não é esse tipo de pessoa, você começa a criar uma teologia do limite. Você interpreta cada falha como confirmação. Interpreta cada rejeição como prova. Interpreta cada dificuldade como destino. E assim, você constrói um mundo
em que você nunca precisa se expor de verdade, porque você já decidiu que não pertence. Só que, na maioria das vezes, quem prosperou não tinha uma coisa mágica. Tinha permissão interna, permissão para aprender em público, permissão para começar sem certeza, permissão para melhorar sem pedir desculpas. E quando você não se dá essa permissão, você não vive abaixo do seu potencial por falta de talento. Você vive abaixo do seu potencial por lealdade a uma crença antiga. Você começa a se comparar de um jeito torto. Você compara o palco de alguém com o seu bastidor. Você vê o resultado e ignora o processo. Você vê a confiança e ignora o medo que a pessoa atravessou. E para aliviar a dor de se sentir menor, você cria uma explicação confortável. Ela nasceu assim. Ele tem algo que eu não tenho. Essa explicação te protege da responsabilidade e, ao mesmo tempo, te rouba o direito de evoluir. O pior é que essa autoimagem vai moldando suas escolhas pequenas. Você não tenta certas oportunidades porque não combina com você. Você não se candidata, não se oferece, não se posiciona, não cobra, não assume liderança, não aparece. E então sua vida vira prova do que você acreditava. A crença cria a realidade, e a realidade alimenta a crença, um círculo perfeito e trágico. A transformação começa quando você percebe que tipo de pessoa é uma identidade treinada. Ninguém nasce pronto para sustentar responsabilidade, exposição, disciplina. Isso é construído, é repetição, é escolha, é tolerância ao desconforto. Você não é esse tipo, hoje porque não viveu como esse tipo ontem. E isso pode mudar, mas muda com uma condição. Você precisa parar de se tratar como exceção negativa. E quando você para, algo se reorganiza por dentro. Você não vira outra pessoa num passe de mágica. Você apenas para de se impedir. Você para de se explicar. Você para de se rotular. E nesse silêncio, você descobre uma verdade que não faz barulho, mas muda tudo. A sua vida tem sido pequena não porque você nasceu pequeno, mas porque você tem pedido permissão para crescer de um juiz interno que nunca quis te ver livre. Existe um ponto em que a vida não te derruba com tragédia, ela te derruba com desgaste, com repetição, com a mesma segunda-feira emocional, com o mesmo esforço que parece não sair do lugar. E é aí que muita gente perde não porque não tem capacidade, mas porque não tem um porquê forte o suficiente para atravessar o tédio, a demora, a solidão. Quando você não sabe por que está lutando, qualquer obstáculo te compra barato, uma crítica te desmonta, um atraso te enfraquece, uma pequena rejeição vira motivo para desistir por meses, porque sem propósito, você não tem estrutura mental. Você tem vontade, e vontade é volátil. Ela depende do humor, do sono, do elogio, da fase. O propósito não. O propósito permanece quando ninguém está olhando. Riqueza sem propósito vira vazio, mas propósito sem ação vira dor. E talvez você conheça essa dor. Você sente que poderia viver algo maior, mas não consegue sustentar constância. Você começa coisas e abandona. Você se inspira e apaga. Você tenta, e quando o aplauso não vem, você se pergunta se vale a pena. Só que a pergunta real não é: vale a pena? A pergunta real é: para que você está fazendo isso? Porque quando o pra quê é fraco, o mundo te arrasta de volta para o pequeno. O mundo não vence você pela força. Ele vence pela erosão, pela distração, pelo cansaço que vai se acumulando até você aceitar uma vida mediana, só para parar de sentir pressão. E sem propósito, você chama essa rendição de equilíbrio. Você diz: agora eu quero paz. Mas o que você quer, muitas vezes, é parar de se sentir culpado por não estar vivendo o que você sabe que poderia viver. Propósito não é luxo espiritual. É engenharia psicológica. É a forma que você dá ao seu sofrimento, porque você vai sofrer de qualquer jeito.
ou sofre construindo, ou sofre se arrependendo. Só que o sofrimento com propósito tem sentido. Ele vira investimento. O sofrimento sem propósito vira apenas peso, e o peso, com o tempo, entorta você por dentro. Quando você encontra um propósito verdadeiro, ele não parece uma frase bonita, ele parece responsabilidade, parece uma obrigação íntima, parece algo que você não consegue mais desver. E esse propósito não precisa ser grandioso para o mundo, ele precisa ser inegociável para você. Ele precisa ser aquele motivo que te faz levantar mesmo quando o dia está cinza, mesmo quando a sua mente tenta vender desculpas, mesmo quando ninguém está validando. Porque o propósito é o fogo que permanece quando a motivação some e o aplauso não vem. E aplauso, você aprende cedo, não é garantido. Tem dias em que você vai dar o seu melhor e ninguém vai notar. Tem semanas em que você vai trabalhar e parecer que nada andou. Se o seu combustível é reconhecimento, você quebra. Se o seu combustível é propósito, você atravessa. A transformação começa quando você para de pedir ao mundo um motivo para viver melhor e começa a admitir que você precisa escolher um motivo que aguente a realidade, não uma fantasia. Um motivo que sobreviva ao cansaço, ao medo, ao silêncio. Um motivo que te chame de volta quando você tentar fugir. E quando esse motivo nasce de verdade, você sente uma calma perigosa, não porque a vida ficou fácil, mas porque você finalmente tem um eixo. Você para de ser empurrado pelo humor do dia. Você para de ser refém de fases. Você começa a suportar desconforto sem se perder dentro dele. E, num tom baixo, quase como quem confessa, você percebe: o mundo pode até tentar te gastar, mas agora existe algo em você que não se vende pelo preço de um dia ruim,